né? Tá explicado no fracasso essa porra, mas né? Pega tração, né? É por isso que não vai, né? Faz parte. 10 A anos. gente continua. Não, pode. Não, mas acho que é isso. A gente não é moralmente superior a ninguém. Inclusive, essa coisa de comunistas se achar moralmente superiores, isso é muito perigoso. Porque isso afasta a gente do povo. Eu ia falar, isso afasta. Né? Isso afasta a gente do povo. Porque o nosso povo é formado nas suas contradições. Eu tava falando agora do Rio de Janeiro. Porra, às vezes a galera... Essa coisa aqui na internet do Bostil, que virou uma moda, né? A galera falar mal do Brasil, falar mal do país e tal. Aí outro dia desse, tinha um desses jovens com esse negócio de Bostil. Aí o jovem botou uma foto que era a galera se amontoando pra entrar no busão. E aí o brasileiro é mais educado, Bostil, não sei o quê. Porque em Londres, quando chega o ônibus, tem uma filazinha e tal. Eu olhei ali, aquele pensando, eu fiz... Irmão, é muito doido. E nem era uma pessoa de esquerda que tava falando isso de Bostil, mas repara essa sensação de superioridade moral. Porque, veja, as pessoas se amontoam e correm pra pegar o ônibus daquele jeito porque não tem ônibus suficiente. Porque se desde sempre o transporte funcionasse, todo mundo fosse sentado, simplesmente nunca ninguém ia correr, e quem corresse pra pegar ia agregar pra isso. Quem é esse otário, assim? É doido. É que é esse doido, tá ligado? Porque assim, tem lugar pra todo mundo. Então as pessoas correm, se acostumaram a correr, viram uma prática em terminais de ônibus. As pessoas se amontoarem na porta. Que é isso? Tá vindo aquele ônibus que vai abarrotar de gente, e o próximo ônibus sabe Deus quando. Então eu também já corri pra pegar o ônibus quando eu fazia universidade. E é isso, ó, sai daqui, que é isso, a gente se acostuma a fazer isso. Então, quando você bota um olhar de moralmente superior, você olha de fora, né? Sim. Você olha de fora, com aquela coisa superior, você acaba, inclusive, deixando de perceber as coisas concretas. Assim, a galera corre porque é isso, porque não tem ônibus suficiente. Em Londres, o transporte funciona. Não é porque o povo é branco, não é porque vem no sangue, não é porque a educação de casa é melhor. Porque não precisa, objetivamente, correr. Quando no Brasil a gente deixar de precisar correr, as pessoas vão deixar de correr. Eu acho que esse lance também no moral, ele também é muito importante, assim, eu fui num podcast de um amigo que é espetacular, que é o Luca Bop também. Cara, Grande Luca, um abraço. Gente boníssima. Como é que é o... Bopismo. Bopismo, É muito legal, legal cara, mesmo. faz um jornalismo esportivo diferente, assim. E eu acho que assim, também uma coisa muito perigosa, assim, é que isso foge até do centro da discussão do comunista, né? Assim, quando ele fica falando desse debate moral, né? Teve um cara que falou, que eu li no comentário assim, que eu achei pertinente o comentário do cara. Ele falou assim, mas você tá criticando, falando que não é um debate moral, mas você tá falando da morte das pessoas, que é moral, no último nível, né? Só que eu não tô falando da morte das pessoas do nível da moralidade, eu tô falando da morte dessas pessoas, porque isso, cada vez mais no capitalismo, a gente tem menos mão de obra qualificada dentro do mercado de trabalho. E isso é como um peso pro avanço. Eu acredito que o capitalismo é um peso pro avanço da sociedade. Eu não acredito que ele é mau. Eu acredito que ele não consegue mais. E o capitalismo, que sempre foi referência do progresso técnico, do progresso tecnológico, ele não consegue mais. Ele pode até continuar conseguindo desenvolver, mas cada vez menos esse processo ele é escoado para a sociedade como um todo. E cada vez menos, eu acho que a gente vai ter um grande ponto. Eu acho que a revolução acontece antes, tá? Mas eu acho que um grande ponto assim que poderia a coisa realmente apertar, eu acho que é com essa coisa das IAs, assim, porque assim vai ter um massacre nos empregos, assim. Né? E isso não é novo, muitas pessoas já falaram, né? Um massacre nos empregos, uma renda universal para as pessoas, isso vai atochar demais, mano. Porque a gente não tem educação de qualidade para a enorme parte da população, então a gente não vai conseguir. A mão de obra simplesmente vai ficar antiquada, porque você vai ter grandes automações, você vai ter e tudo isso, e a gente vai ter a enorme maioria da população completamente deslocada do trabalho. E isso, para além do problema espiritual que é para o ser humano, você não ter uma ocupação de trabalho, eu acredito realmente que o trabalho bem colocado, não o trabalho no capitalismo, não, o trabalho no capitalismo é uma merda colossal, né? Mas assim, o trabalho bem colocado, ele é produto que o ser humano faz a si mesmo, né? Ele colocado no lugar certo, né? Que é um privilégio de uma ínfima quantidade de pessoas no capitalismo, né? Um trabalho que realmente que o ser humano se construa a si próprio, né? Então assim, eu acho que essa coisa da moral, assim, ela esconde esse caráter, na verdade, absolutamente objetivo da coisa, que é o capitalismo hoje não é mais capaz de desenvolver a sociedade. Pasme, né? Assim como todas as coisas que tiveram antes.
as coisas que vieram também desenvolveram até um momento e param de desenvolver em um certo momento e tem que acontecer um novo fato. Esse novo fato sempre na história aconteceu com uma revolução e não será diferente do capitalismo. Mas você acredita que com o avanço da tecnologia, concentração de riqueza, a superação do capital é inevitável? Não acredito que é inevitável, não. Acredito que vai ter que, a gente vai ter que Precisa decidir fazer isso. algo. É. Precisa Deixar fazer algo. por si só, Sem deixar vai cair de sem poder. fazer algo não é possível. Sem fazer algo não é possível, não. Vai cair de podre, não. E sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Pode Não, é piorar. porque alguns defendem que quando piorar muito mesmo, aí a superação do capital acontece. Não, acho que ninguém sério defende isso não, pô. Não? Se deixar em inércia, vai continuar. É, e é isso. E alguns defendem até que jogar esse jogo politicamente, participando de eleições, coisa do tipo, é você atrasar o processo. Exato. Que você Isso tá é uma jogando crítica, o é uma jogo. crítica bem forte. Você tá Quanto jogando o pior- jogo do capital. Esse é Quanto o pior, jogo do melhor. capital. Quanto pior, melhor. É o seguinte, por exemplo, o Jones. Vamos usar o exemplo, nada hipotético, jamais. Enfim. Você precisa de, vamos pensar, uma revolução, um líder, alguém que motive, que instigue essa massa para que essa saia da inércia, que esse primeiro movimento inicial cause uma reverberação potencial para que outras pessoas vibrem e aconteça a revolução. Isso. O Jones, por exemplo, quando ele entra para política, a crítica é exatamente essa, é como se ele não só aliasse ao sistema, entende? Tipo assim, ó, por quê? Porque o Jones é a pessoa mais, tô colocando o Jones como exemplo, assim, que poderia fazer com que isso realmente acontecesse, né? Quando você tira ele dessa posição aqui de líder, de pessoa revolucionária, e traz ele para essa política de cá, ele traz um certo conforto pra galera que tá indignada. Vai trazer um conforto pra galera que tá indignada, porque, pô, a gente conseguiu colocar alguém lá pra representar de verdade, pra realmente brigar pelos nossos interesses. Uma mudança, pelo menos, de esperança. Ele dá uma esperança pra galera que já tava no ponto de explodir. Ele acalma essa galera. Se ele começa a trabalhar e trabalhar bem, vamos acreditar que ele trabalha muito bem. Como o processo, a entidade, que é o capitalismo, é muito maior do que qualquer pessoa individual, ele vai ser meio que engolido por isso. Ele vai ser parte do processo. E ele vai Ele dar... vai virar sistema. Ele vai... Não vai virar sistema, ele não vai conseguir fazer tudo que precisa. Mas ele vai começar a fazer algumas coisas que são necessárias. Com essas pequenas coisas, ele não muda o cenário. Mas ele dá algum conforto, alguma tranquilidade pra galera que tá embaixo. E isso tranquiliza essa galera, tornando a revolução mais distante. Porque se você tá conformado, se pra você tá bom, você não vai se indignar tanto, fica mais distante da briga. Uma esquerda institucional, mais ou menos. Seria o que a esquerda institucional faz. Só que muito menos. Eu acho que o Jones faria até mais. Mas é o meu medo, entendeu? De entrar lá e ser engolido. Jogar o jogo do PT também. Veja. É a crítica, entendeu? Não, eu entendo. Veja, eu vi a entrevista do Paulo Galo aqui. Tu viu essa entrevista do Galo aqui? Não vi inteira, mas vi uns pedaços muito mais. Tem que ver inteira. Cara, o Eita, Galo é abraço foda. pro O Galo. Galo é Entrevista foda. polêmica, um abraço O pra Galo é Galo. Abraço Gosto pro muito poeta dele. também, logo ia na Guarita. E aí teve um momento que o Galo falou, o cara vem aqui no podcast de vocês, fala de revolução, não sei o que, e depois fala, vota em mim pra presidente e tal, se fudeu, lá. Jeitão dele é jeitão É, dele. doido. E aí, veja, a gente tem tradições diferentes no marxismo que entendem papéis diferentes na tática eleitoral. Então, há marxistas que defendem o puro e simples boicote a todo o processo eleitoral, entendendo que é parte do processo de organizar a classe trabalhadora para a derrubada do Estado burguês, o total boicote para não legitimar nenhuma instituição do que eles chamam de velho Estado, normalmente pessoas de tradição maoísta e tradição anarquista, que não é marxista, mas é anticapitalista, enfim, defende um boicote por princípio e a negação por princípio da institucionalidade, por princípio, mas também por estratégia, entendendo que isso fortalece uma certa deslegitimação da democracia burguesa. Ok, eu não sou maoísta, né? O PCBR vem de uma tradição marxista-leninista. E qual é a tradição marxista-leninista? A gente participa dos processos eleitorais variando de acordo com a análise da conjuntura, entendendo que o processo eleitoral tem um papel tático em organizar a classe trabalhadora. Então veja, é inegável que ano que vem vai ter milhões de trabalhadores e trabalhadoras que de uma forma ou de outra
vão prestar atenção no processo eleitoral. É inegável, assim, que vão estar prestando atenção de quem é o candidato, como é que tá aqui na minha cidade, como é que tá aqui no meu estado, como é que tá os debates presidenciais. Não vai sair revolução de um processo eleitoral, do mesmo jeito que não vai sair revolução de um sindicato. O Marx falava no salário, preço e lucro que o sindicato é a guerra de guerrilha da classe trabalhadora contra o capital. A gente faz movimento sindical. Também não vai sair revolução do movimento estudantil. A gente faz movimento estudantil. Todos os combates que a gente tem são combates táticos. No movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de cultura. A coisa que parece mais fodida de revolucionária pra você é o quê? Uma ocupação urbana? Beleza, do caralho. É pra conseguir uma política pública. Em última instância, é pra conseguir que o governo banque uma política pública. Então, todos os combates da gente são táticos. Eu não acho que participar da institucionalidade negue o caráter revolucionário de uma proposta. A questão é como participar. Como participar. E aí, ao meu ver, tem um raciocínio meio perigoso aqui, que é um raciocínio que é assim, isso tá crescendo bastante, muita gente comentando isso pra mim, que é assim, Jones, se for candidato, se eleito, vai desradicalizar, necessariamente. O que a galera tá dizendo? A galera tá negando a agência, a escolha dos partidos e das lideranças políticas que desradicalizaram. Tá colocando como se fosse na conta de uma imposição estrutural do sistema político. E não é. Não é. A galera que virou pelega porque quis. Vamos ser sinceros. O Glauber Braga agora tá passando pelo enésimo processo de cassação. Para o processo de cassação ser retirado, o Arthur Lira mandou mensagem para interlocutores do Glauber, dizendo que se o Glauber pedisse desculpas a ele e parasse de falar do orçamento secreto, o Arthur Lira derrubava o processo de cassação. O Glauber falou, não. O Arthur Lira falou, eu vou caçar. O Glauber falou, foi embora. E aí rodou o Brasil, fez movimentação em todas as capitais do país, fez greve de fome, fez marcha do Rio de Janeiro para Brasília, movimentou a sociedade, mobilizou artistas e tal. O Glauber não foi caçado. Inclusive, se for candidato à reeleição a deputado federal, vai ter tudo pra crescer o mandato e tem chance de ser o mais votado do pessoal. Sabe? Tipo, é a mesma coisa. CPI do MST. A linha do governo Lula era querer fazer uma negociação ali e tal. A linha da Sâmia e da Fernanda Melchiona foi, por exemplo, não. Eles querem fazer CPI do MST, a gente não vai fazer acordo pra CPI e acabar mais rápido, não. A gente vai pro pau. Foram pro pau e a CPI foi derrotada. E os caras passaram vergonha no confronto. Tipo assim, a galera que é pelega porque quer. Porque não tem princípio. É claro que existem certos constrangimentos estruturais a nível de manejo orçamentário. Então, o Rio de Janeiro tá quebrado. O prefeito que sentar no Rio de Janeiro vai ter problema. Porque a cidade tem um endividamento gigantesco, né? E aí envia uma boa parte da sua receita para a União. E aí existe limite. Mas, por exemplo, no caso de você ser um candidato, você modera o seu discurso porque você quer. No caso de você ser um deputado, você modera o seu discurso porque você quer. Esse negócio da galera, não, se for eleito, vai ter que virar pelego. É mentira. E aí se naturaliza essa ideia, que todo mundo que é eleito vira um liberal de esquerda. Mas isso não é verdade. E eu acho que, inclusive, isso parece ser uma crítica à esquerda reformista. Mas eu acho que isso acaba legitimando. Porque, assim, em última instância, vamos lá, gente. Fora de uma situação revolucionária, grosso modo, a gente tá fazendo reivindicação para arrancar a conquista do Estado burguês. O que é uma política de assistência estudantil? É uma política que passa pelo Estado, disputando orçamento público. O que é uma política de moradia? É uma política que passa pelo Estado, disputando fundo público. O que é você defender mais investimento para saúde? O que é você defender uma política de passe livre? Sabe? Em última instância, tudo, fora de uma situação revolucionária da luta de classes, é conflito redistributivo. É você demandar que uma parte da riqueza socialmente produzida, extraída do solo da produção, que circula e é capturada pelo Estado, volte pra gente. Além de, na própria disputa capital-trabalho, no solo da empresa e da fábrica, a gente ter salários melhores, condições de trabalho melhores. Fora da situação revolucionária, a gente tá brigando no âmbito da fábrica e do conflito distributivo. Grosso modo é isso. Isso passa pela mediação do Estado burguês. Se a gente não tiver algumas pessoas, não é que o Estado vai deixar de ser burguês, mas se a gente não tiver algumas pessoas para fazer daquilo ali também uma trincheira e facilitar a luta, a coisa só piora. Então, assim,
Vai mudar o Congresso? Tem um Glauber Braga lá? Não. Mas é muito bom que tenha um Glauber Braga. Faz muita diferença na hora de você lutar contra uma reforma administrativa. Tem um Glauber Braga, tem uma Fernanda Melchiona, tem uma Sâmia Bonfim, tem um Tarcísio Mota. Se não tiver, a luta fica mais difícil. Não é que se não tiver a gente vai perder necessariamente. Não, mas é um ponto de apoio pra luta. Importante. Eu acho que falta um debate mais sério de um debate marxista-leninista sobre a institucionalidade mesmo. Porque a gente não elege ninguém porque a estrutura é desigual. É lógico que é desigual, pô. A democracia burguesa no capitalismo, isso é mentira. Não elege ninguém porque a gente faz um negócio mal feito. Aí se eleger vai virar pelego. Não, é mentira. A galera virou pelego por quê? Eu acho, bem na linha do que o Chico falou. Ah, não, porque o PT se transformou. Não sei se transformou, não. Tá. Quando você fala aí do Agora legislativo... deixa eu ir no banheiro que eu Vai lá. tô muito apertado. Galera, eu até ia falar sobre isso, dá like, compartilha isso aqui e eu vou dar 15 mil pessoas ao vivo. Vou dar uma Robertinho. oportunidade muito grande pra você que já deu like, vê se você tá inscrito e se não tiver já se inscreve. A gente percebeu que algumas pessoas que estavam inscritas no nosso canal, não sei porquê, foram desinscritas. Não sei se vocês estão tentando boicotar a gente, porque a gente tá trazendo todo mundo aqui. E aí, já que você se inscreveu no canal agora, se você quiser andar com uma roupa bem bacana, usar uma roupa da moda pra treinar, receber uma visita, eu uso isso aqui pra passear já, né? Tem um QR Code aí na tela da AlphaCo e se você tiver no celular tem um link. Já entra lá, aproveita e ande bem vestido. Como está o nosso parceiro Chico Moedas aqui? Muito bem vestido, parabéns. Autógrafo da camiseta do Chico. Eu tenho uma dessa, mano. Mas o seu autógrafo dele mesmo? É, pô. Ele mesmo que assinou? É. Não, eu tenho aquela que você compra Quer em série. comprar? A minha é mais humilde. A minha é assinada, mas assim, você vai lá, compra todas assinadas. Você já teve com o Zico, cara? Tive, eu encontrei ele lá no Mundial de Clubes. Agora, né? Aí meu irmão viu ele no aeroporto, descendo, tava descendo, cansadão já daquela de viajar pra tudo quanto é lado. Assim lá, e quando eu tava chegando em Orlando, foi a terceira viagem já que tava fazendo. Aí eu desço aí eu vi um cara com a camisa do Flamengo com o Zico assinado. Eu falei, pô, da hora a camisa em assinatura foda. Ele, pô, acabei de assinar, o Zico tá ali. Aí eu falei, ah, mentira, né, irmão? Caralho, Aí velho. meu irmão, saí correndo, o cara falou, tava ali, eu meti o pé assim. Aí encontrei e falei com o neto dele, né? Não falei diretamente com ele. Falei, ô, pede pro seu avô assinar minha caneta. Ele, fala lá, ele é tranquilão. Aí eu falei, tem uma caneta aí? Não tenho. Eu falei, que merda. Aí cheguei lá no Zico, falei, Zico, tem como assinar? Aí ele, claro, eu falei, você tem caneta aí? Ele, tem, claro. Tipo, e ele, Profissional, cara, o Zico né, é mano? muito gente boa, Profissional. mano. Como Você é que tava com a pode, camisa né? do Flamengo já? Quê? Você já tava com a camisa do Flamengo? Eu tava. Ah, você tava vindo no no Mundial, pô, então eu verdade. tava o tempo inteiro a camisa do Flamengo lá. Levei 5 camisas do Flamengo pra ficar usando lá, né? E acaba que eu trabalhava com camisa da Casé TV, então nem usava minhas camisas do Flamengo. Aí eu aproveitava pra passear as camisas do Flamengo. Quem que é o cara mais pica do Flamengo? Hoje? Da história do Flamengo? Ah, Zico, pô. É o Zico Sem mesmo. dúvida nenhuma. Sem dúvida Eu nenhuma. sei que é talvez o Tem maior ídolo do Flamengo. dúvida Tiveram nenhuma. muitos caras, assim. Grandes Flamengo- caras jogaram. É, no o Flamengo de 82 é considerado um dos melhores times do mundo até hoje. Entendeu? É de 80 ou de 82? Acho que a É isso. seleção de 82 do Brasil que não ganhou é Perfeito. uma. E acho que o Flamengo de 80. É alguma coisa assim. isso. Foi Eu- muito tempo, aquele time do Flamengo durou muito tempo, né? Eu em especial, assim, lógico, o Zico é a grande referência, mas eu sempre gostei muito do Júnior. Depois voltou no Craque. Flamengo, ganhou um brasileiro, assim. Craque. Ele era lateral, veio jogar no meio. Cara, diferenciadíssimo no futebol. Gostava, claro, você não vai lembrar disso, mas tinha um Leandro. lateral, Pô, Leandro, como é craque do cara. Eu cheguei a ver esses caras jogando, mano. que... Eu Aquele é vi os muito caras entrevista jogando. também. E aí, assim, aí é só por afinidade, só pra valorizar o passe do Andrade, porque é meu sobrenome, eu tenho uma camiseta do Andrade que é assinada Andrade. Aí eu uso como se fosse primeiro, entendeu? O Petkovic, né? Ah, o Pet, é o Pet. Camarada o Pet, não é? Eu já ouvi falar que ele é camarada. Sério? Pet é bem, já mandou umas boas lá na Rede Globo. Ele já mandou umas boas já. Por que, que Cê, o vão Flamengo é a trazer o maior Pet, torcida mano. do estado do Brasil? Por causa da Globo. Já pensou sobre isso? Ao Já? contrário. Não, é porque assim, Boa, ela. o Mas Vasco é isso. é o time do trabalhador, não é? Cara, O isso. Vasco é o time bicho. do trabalhador. Controvérsias, né? O Fluminense, que eu gosto pra Ricão. caralho, que eu torço Fluminense, mas é dos ricão, é o Fluminense, né? É foda, né? O Vasco nasceu de um bairro imperial, né? Ah, Hoje em dia é considerado lá como. As caixas. É conhecido, né? Como. Hoje lá, realmente, assim, o Vasco ele tá ali numa
um lugar de favela, né? Tem muita relação com a favela ali, São Januário, né? Que é o estádio ali. Mas ele nasce, na época, era um bairro imperial ali, né? É dos portugueses. Mas enfim, é isso. Tudo Mas bem. Existe... é o time do povo ou não é? É o time o time do povo é o Flamengo, né? É, o time do time do povo povo é Flamengo. Flamengo. Pô, isso não tem discussão. Você não tem como discutir É o time- isso, mas... Não, e não é no Rio, não. Não, não é no Rio, cara. Não é no Rio. Cara de No mentiroso. É Brasil, não, é no mundo, mas Brasil, o que é o time do povo, mano? É o Flamengo. Se fosse pra você, é isso. Não tem como ser outra coisa. Mas não é o Vasco que é do trabalhador, pô? Não, isso não tá longe. O trabalhador é o povo. Não. Mas tem mais trabalhador onde? É, isso que eu ia te falar. Você pega ali, ó. Tem mais trabalhador Mengão- onde? Mengão Qual é torcida da tem mais massa. trabalhador? Ô, Chico, agora vamos fazer um debate sério aqui. Posição do debate sério. Ó, o Flamengo virou. Já comeu sanduíche, velho. Já é o. Em um Não, minuto ele mandou pra O dentro. Flamengo virou o time de maior torcida do Brasil graças a uma política que inegavelmente privilegiou as transmissões do Campeonato Carioca e Paulista, ali com a popularização da TV. Exato. E aí, isso. por exemplo, não passava os jogos locais, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei em Petrolina Ideal em Juazeiro, lá em Juazeiro tinha várias referências ao Campeonato Carioca. Por quê? Porque em Juazeiro não passava o Bavi. Não passava o Bahia versus foi isso. Vitória, né? Em Juazeiro passava a Taça Guanabara, passava a Taça Rio e tal e tal. E aí, inegavelmente, quando começou a massificação, a transmissão do futebol via TV, o Flamengo já tinha uma torcida relevante e aí, consequentemente, dava mais audiência, beleza. Mas isso fez com que passasse o jogo do Flamengo pro Brasil inteiro. Então o pernambucano não via o seu campeonato, mas via o Campeonato Carioca. O Porque, mineiro não via, né? porque na época, inclusive, o Campeonato Brasileiro era uma bagunça, né? Sim. Todo ano tinha um regulamento diferente Perfeito. e o papel dos estaduais era muito mais importante. Como locais de maior concentração econômica, acaba que o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista tinham uma importância infinitamente maior do que existe hoje, porque nem tinha uma Copa do Brasil organizada, nem porra nenhuma. Enfim. Tem até um fator importante disso, que é a sede da própria Rede Globo, que era no Rio. Então, pra eles era muito mais fácil fazer a Não, cobertura e a ali. importância do Campeonato Carioca e Paulista era tão grande que o torneio Rio-São Paulo era assim, né? Creme de la creme do futebol Era a Copa do Brasil, ué. brasileiro. Era a justamente. Copa do Brasil. Então, assim, Assim, em inegavelmente, importância. o Flamengo e o Corinthians se beneficiaram de uma estrutura desigual de transmissão midiática. Ao ponto de que é isso. No fim do mundo, em Juazeiro, tinha uma sede. No fim do mundo, no sentido de distância do Rio de Janeiro, né? Tinha uma sede da torcida organizada do Fluminense. Não faz sentido, né? Acho que o Fluminense, sei lá, se o Fluminense já foi jogar alguma vez em Juazeiro, imagino que não. Então, o Flamengo se beneficiou muito disso. Claro, sem dúvida. Eu quero só colocar Mas, um ponto... mas aí não, mas claro, aí é. pergunto, né? Existiam 4 grandes clubes paulistas, 4 grandes cariocas, né? Perfeito. Foi uma coincidência a escolha do Flamengo ou teve alguma... Não, eu acho que foi fruto daquela década vitoriosa de Zico, né? E aí casou a popularização, a massificação da TV com Geração de Ouro, Zico, Companhia Limitada, Tamo alinhado. Júnior e... Tamo alinhado, acabou, tá resolvido, isso. sem problema. Mas assim, é verdade, o Flamengo, de forma geral, foi o quem teve no melhor momento, no lugar certo, na hora certa. Eu concordo. Porque era isso. Só tinha uma emissora que chegava Sim. no Brasil inteiro, ela era do Rio, mostrava a maioria dos jogos eram os que estavam ali na casa dela. Facilidade também, na época não tinha essa facilitação de chegar com reportagem num lugar, no outro, então tinha que ser escolhido. Obviamente foi isso que aconteceu. Outro fato é, que aí é o que o Chico falou, mano, você tinha, não era só um time ali. Aliás, você tinha um outro, você tinha Bangu, você tinha vários outros times ali, né, que estavam no mesmo cenário. Por que que o Flamengo ficou tão discrepantemente maior? Não, é isso. Veja, o Flamengo pegou Essa é a pergunta, o Flamengo né? pegou uma conjuntura Não muito pode falar, o boa. Flamengo é igual aos outros? Não. Nunca foi, nunca será. O Flamengo pegou uma É o conjuntura- maior campeão brasileiro. Não, calma. O Flamengo, inegavelmente, pegou uma conjuntura muito boa nos anos 80. Agora veja, o Flamengo também tem o seu aspecto de império do Não, mal. né, vamos discutir até Não, futebol, peraí, não é só peraí, política, não. Peraí. O Flamengo tem também seu aspecto de império do mal, que ele se aproveita desse poder, essa influência que ele granjeou, para depois disso fazer o futebol rodar em torno dele. Então, na história do futebol Isso é o brasileiro, Corinthians, tá? não, na história do futebol brasileiro Faz estádio não pra ir. falta
campeonato com regra que foi mudada pro interesse do Flamengo, Isso é não o falta Fluminense. problema de arbitragem, não falta decisão de distribuição de cota de transmissão que beneficia o Flamengo, mudança de calendário de futebol e por aí vai. Até isso. O Flamengo, ele, como a gente tava brincando antes de começar, ele tem uma coisa meio Real Madrid. Ele chegou lá no topo, quando ele chega no topo, ele muda a regra do jogo para ele se manter no topo. A situação atual, por exemplo, que o Flamengo tá contra as mudanças para democratizar um pouco o futebol, o Flamengo quer criar no Brasil uma situação La Liga. O Flamengo quer que tenha 2, 3 times competitivos, 17 times sem recursos, sem orçamento, que a disparidade é tão grande que vai ter 2 times disputando o Campeonato Brasileiro para sempre. Mas vamos mudar tudo junto, pô. Não vamos fazer só não vamos mudar tudo junto, pô. Isso é que é sacanagem. Eu tô conversando com o Jones agora e é foda, porque eu não posso... Não dá porque eu pra tava- brigar, porque, é. Não, porque é o seguinte, porque geralmente quando eu converso com cara de direita sobre isso, Sim. eu brigo com o cara que tem a frase, né, que os caras falam de sacanagem, que é capitalismo pra mim e comunismo pra ele. Aí quando é isso, quando eles falam, aí você quer diferente, né? Porque é comunismo pra você e capitalismo pra mim, né? Não é assim, mas aí... Mas assim, é óbvio, assim, pro saudável do futebol brasileiro, evidentemente seria muito mais justo que tudo isso fosse dividido as cotas de televisão, né? Você fizesse uma liga realmente forte Sim. no sentido de distribuir. Hoje o que o Flamengo faz, assim, Planejar melhor o fair play o financeiro. fair play financeiro vai beneficiar mais o Flamengo do que qualquer clube, né? Porque hoje as contas estão em dia, né? Sim, Ele sim. quebra, ele rebenta o Corinthians, por exemplo, né? Perfeito. Mas eu acho que o fair play financeiro hoje, nos moldes que tá, você cria uma discrepância ainda maior do Flamengo pro resto, porque o faturamento é muito alto, né? E o fair play financeiro, ele tem uma relação de faturamento e o que você pode gastar, né? Eu acho que a discrepância, assim, tem que até pensar como é que seria isso. Mas acho que, assim, cara, é foda, né? O meu problema hoje que me incomoda é que a Leila Pereira se transformou na heroína da parada. Ah, Tá ligado? Ela está defendendo o interesse dela. Ela está sendo discutida como se ela estivesse discutindo o interesse comum. Né? É porque calha que o interesse comum é o interesse dela. Né? E aí, beleza? Tudo bem. Mas tratar ela também como, tipo assim, nossa, a rainha do. Tá ligado? Tipo assim, porra. ela é banqueira, pô. É isso, pô. Mas é porque a diretoria do Flamengo não ajuda pra porra. É cada declaração mais desastrosa que a outra. É cada declaração tipo assim, não vão fazer nada, prejudique o Flamengo. Porque o Flamengo, não sei o quê. Aí, pô. Porque assim, o Flamengo passou um tempo da porra também baixa, né? Porque assim, Porra. o Flamengo ali, Ninguém lembra disso. Do- Agora Meado- O Flamengo, Opa, flamenguista opa. lembra. meados dos anos 90 ali em diante, até Muitos começando deixaram dos de 2000, torcer pro oxe. Flamengo, né? Muitos deixaram de torcer pro Flamengo. Olha lá, Eu e- conheço vários ex-flamenguistas. É. Inclusive, Tem uma rola piada fazer, interna. É, Tem uma piada interna, uma piada interna, uma piada interna. rola fazer Não, aqueles caras com ex-flamenguista também. Depois eu falo, esse cara, ele mente demais. Puta que pariu, velho. Umas mentiras ali da caixola ali que vai cagar. Na velho. década de 90 foi crise no Flamengo, filho. Não, Vários. isso sim, eu conheço vários. Foi aí quando, também. foi quando o Renato Nunca Gaúcho viu. deu o gol de barriga lá no Flamengo, não foi? Foi não. Não, Ganhou o não, Carioca. antes, Foi o Carioca, foi acho que foi Pô, não vou saber o número 94. exato. 94? Não foi 94 isso Andava daí? pesado. É, Você era devia só lembrar, lavada do acho que Fluminense você ali devia lá no lembrar, foi uma Flamengo. das poucas vezes na história inteira do Fluminense que ganhou do Flamengo. Você devia lembrar. Não, mas eu Não, a lembro. minha infância foi terrível, mano. Sim. Terrível, Não, cara, mano. O teve início uma dos anos. Fria, assim. O início dos anos 2000 é isso. Você tinha como gol histórico o gol de Pet no Carioca, porque é histórico pelo mesmo. Mas assim, o Flamengo tava, cara. Brigava pra não cair todo ano. Eu lembro de umas Libertadores, que se não me falha a memória, o Flamengo foi eliminado, ou foi na primeira fase, ou foi na pré-Libertadores, por um time do México. Que ele foi eliminado, tipo assim. Qual? América do México, a eliminação do Cabanhas? Não. Acho que Não, foi. isso é muito Teve triste, mesmo. velho. Cabanhas É, obesinho assim, né? Obesão, é. gordinho, Mano, né? era só Porra, o tristeza, cara. gordinho só. Um pedreirozinho jogando uma pelada assim. Dentro do Maracanã, Tchau, despedido de cara. João Santana. É, pô. Eu vou te Você falar acha assim. incoerente o Robertinho Mineiro torcer pro Flamengo? Ah, bicho, deixa eu dizer uma parada tu. Lá em Pernambuco é o único time que a maioria da torcida torce pro times locais. Né? O único time não, desculpa, o único estado em que a maioria da população torce pro times locais. Então tem flamenguista em Pernambuco? Tem. Tem corintiano? Tem. Mas É pouco. é uma fração muito reduzida. O povo realmente, em Pernambuco, é Sport, Náutico e Santa.
Mas né? lá no sul tem o Inter e o Grêmio também ali, que é. Acho que também Tem, é mas se eu não me falha a bem memória, regionalizado, né? talvez eu Lá é esteja. mais. Talvez eu esteja citando dados errados, mas